Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Aqui é o professor Lucas. Minhas redes sociais. É muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que nós possamos cada vez mais produzir novos vídeos para você. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a produção agrícola. Gente, a produção agrícola ela acontece de diversas formas em nosso planeta. Existem produções extremamente modernizadas que utilizam o que há de mais moderno no mundo em termos de maquinária agrícola, genética, tanto de sementes quanto de animais. Existem produções que empregam uma grande quantidade de mão de obras. Existem produções que empregam poucas pessoas. Então, em relação à produção agrícola no mundo, existem várias técnicas, vários modos de produção e depende, primeiramente, do objetivo, se é uma produção voltada para exportação, para o mercado mundial, ou se é um tipo de produção agrícola voltada apenas para abastecer um mercado interno de algum lugar, para dar subsídio à sobrevivência de uma família. Então a produção agrícola pode variar muito por, é, dependendo de qual será o objetivo dela. E para a gente poder entender o modo de produção agrícola atual, nós devemos voltar ao início da agricultura e da pecuária. Na verdade, nós temos que voltar um pouco antes da agricultura, para a gente saber como que os povos humanos eles viviam antes da agricultura. O homem, antes de começar a produzir o seu alimento por meio da agricultura, ele era basicamente caçador e coletor. Ele vivia por um tempo em um determinado lugar, e à medida que os recursos naturais desse lugar iriam se esgotando, ele saía desse lugar e ia em direção a outro lugar, onde se fixava por um tempo novamente, até os recursos naturais também voltarem a se esgotar. E o fato dele não se fixar a um determinado lugar por um grande período de tempo, ficar mudando de um lugar para o outro, ele adotava um modo de vida que nós classificamos como nômade. Os povos nômades, eles vivem mudando de um lugar para o outro, aproveitando os recursos naturais de um determinado lugar, e quando esses recursos vão ficando escassos, ele muda para outro lugar. Então, o homem, antes da agricultura, ele vivia praticamente da coleta de alimentos, da caça e da pesca. E aproximadamente há 10 mil anos, não se sabe onde exatamente, a maioria dos estudiosos eles têm a ideia de que a agricultura surgiu espontaneamente, mais ou menos na mesma época, em vários lugares do mundo, isoladamente. Então, praticamente na mesma época ela surgiu, tanto na América, quanto na África, quanto na Ásia, mais ou menos ao mesmo tempo, de forma independente.
E isso aconteceu há aproximadamente 10 mil anos. Após o surgimento da agricultura, o homem passou a ter um modo de vida sedentário, ou seja, ele passou a se fixar em um determinado lugar e ali e daquele lugar tirar a sua subsistência, plantando e também criando animais. Mas como que surgiu a agricultura, Lucas? Como que ele pensou na questão da agricultura? Então, a gente tem uma ideia de que o próprio homem, ele foi observando que quando ele consumia um determinado alimento, jogava um caroço no chão, aquele caroço, né, se transformava em a, a, a semente germinava e se transformava em uma planta. Ele também percebia que embaixo das árvores, por exemplo, caía um fruto. Depois de um tempo, aquele fruto se transformava em uma pequena, né, em uma planta. E com esse tipo de observação, ele foi chegando a, até a agricultura. Bom, com a agricultura surgiu a nova divisão, surgiu uma divisão do trabalho. E essa divisão se pautava da seguinte forma: uns coletavam os alimentos, outros ficavam a cargo de plantar, outros ficavam a cargo de semear, outros aravam o terreno. Então passou a haver uma divisão do trabalho. E, com o tempo, foi havendo o desenvolvimento de técnicas agrícolas, como, por exemplo, a criação de canais de irrigação, a criação do próprio arado para poder trabalhar a terra, enxadas, carroça, moinho. Tudo isso foi surgindo a partir do desenvolvimento da agricultura. A natureza e a agricultura são duas coisas que estão totalmente interligadas, né? Nós sabemos que o relevo, o tipo de clima, o solo, a proximidade ou não de cursos d'água são fatores naturais que se relacionam de forma muito íntima com as espécies animais e vegetais. Determinados tipos de espécies vegetais, por exemplo, se desenvolvem melhor em lugares que têm mais abundância de água e calor. Outras espécies vegetais, por exemplo, se desenvolvem melhor com menos água e climas não tão quentes, por exemplo. Então, né, tem uma variedade muito grande de espécies animais, tanto animais quanto vegetais, que são específicas a determinados tipos de clima, determinado tipo de solo, relevo e etc. E a partir do século XV, com as grandes navegações, a troca de animais e vegetais entre as regiões do planeta ela se intensificou. O homem começou a viajar mais para lugares mais distantes, e esses lugares mais distantes tinham características naturais muito diferentes das que eram encontradas na Europa, e passou a haver esse intercâmbio entre um lugar ou outro e trocas de animais e vegetais de um lugar para o outro. Com isso também passou a haver o desenvolvimento de tecnologias para poder fazer essas espécies, tanto animais quanto vegetais, se adaptarem a lugares diferentes. E isso acontece até hoje, tá, gente? Quem te vê aí, sementes transgênicas, sementes modificadas, são tudo, é tudo fruto desse tipo de tecnologia, para poder adaptar uma determinada planta a um determinado lugar. Por exemplo, existem várias espécies vegetais que não são nativas aqui do Brasil, mas que hoje são praticamente comuns para a gente, pelo fato de ter acontecido esse desenvolvimento, esse desenvolvimento tecnológico para a adaptação dessas espécies aqui. Se a gente for pensar numa refeição onde nós temos arroz, feijão, um pedaço de carne de boi, salada como alface, brócoli.
Se a gente for pensar em cada um desses alimentos, na cabeça da gente hoje em dia é tão comum que a gente não consegue nem pensar que praticamente todos eles são alimentos que vieram de fora do nosso país, né, de tão comuns que eles são. E eles só são produzidos aqui hoje por causa do desenvolvimento dessas tecnologias para poder adaptá-los. Mas será que todos os produtores agrícolas têm acesso a essas tecnologias? Bom, se a gente for pensar, fazer uma reflexão a respeito disso, nós chegaremos à conclusão de que, como em várias áreas da economia, nós temos pessoas que têm o acesso muito fácil a determinadas tecnologias da área, como também tem pessoas que não têm acesso, né? É o caso dos grandes produtores agrícolas, que concentram grandes áreas de terras para produzir alimento para exportar, como a soja, trigo, entre outros tipos de produção agrícola, e esses têm acesso a vários tipos de tecnologia, como maquinária agrícola, sementes modificadas, insumos agrícolas, pesticidas, e temos o produtor familiar, que é aquele que ainda produz, né, com o mínimo de tecnologia que a gente conhece hoje, que é aquele modo de produção mais tradicional, mas que também tem o seu valor, porque nós sabemos que o produtor familiar, ele é o responsável por abastecer o mercado interno. Então, quem põe comida na nossa mesa, quem produz o alimento que chega até a nossa mesa, são os pequenos produtores, os produtores familiares. Então, apesar de eles não terem acesso a várias tecnologias para poder beneficiar a sua produção agrícola, e eles são os responsáveis por fazerem a comida chegar até a nossa mesa. E a mecanização agrícola? A mecanização agrícola, ela teve início nos Estados Unidos, então ela se iniciou nos Estados Unidos a partir do século XIX com a máquina a vapor, e no século XX com o desenvolvimento de tratores com motor a combustão interna. Quais que foram os benefícios da mecanização agrícola? Por exemplo, a preparação do solo, ela passou a ser muito mais rápida e eficiente a partir do momento que se empregou um maquinário na produção agrícola. O plantio também teve um benefício muito grande em relação ao plantio. Você poderia plantar em uma área muito maior, utilizando menos pessoas, no menor tempo possível. E também para a colheita, você poderia colher em uma maior área, uma quantidade maior do produto agrícola e em um menor tempo, utilizando pouca mão de obra. Isso foi se desenvolvendo desde o século XIX até hoje. Hoje nós percebemos que temos, assim, tratores, desculpa, por exemplo, tratores que não precisam de uma pessoa apenas para apertar um botão, que eles têm tecnologia de GPS para poder caminhar no lugar certo da produção de modo praticamente independente, e os controladores apenas ficam ali dentro do ar-condicionado no trator moderníssimo, que é totalmente computadorizado, apertando um botão ou outro. Então, teve vários benefícios a mecanização agrícola, principalmente nos países desenvolvidos, onde havia pouca mão de obra abundante para poder atuar na agricultura e na pecuária. Já nos países em desenvolvimento, como no caso do Brasil, não só do Brasil, mas em outros países também, a mecanização agrícola teve alguns efeitos
que não foram tão agradáveis assim, vamos dizer dessa forma. Como, por exemplo, a diminuição de postos de trabalho. A partir do momento que o produtor brasileiro começou a implantar esse tipo de tecnologia dentro da produção dele, dentro da produção agrícola dele, por exemplo, um trator faria o serviço de aproximadamente 40 pessoas, por exemplo. Então, aquelas 40 pessoas que trabalhavam ali para o produtor agrícola, elas foram dispensadas, elas ficaram desempregadas, porque agora existia um trator em que uma pessoa só faria o serviço das 40 pessoas utilizando o trator. Esse desemprego, gente, ele forçou as pessoas a saírem do campo para migrarem para as cidades, em busca de emprego. Mas chegando na cidade, a maioria dessas pessoas que vinham do campo, elas não tinham uma qualificação para poder assumir determinados empregos. Então, houve o aumento do subemprego. E o aumento do subemprego, ele provocou, por exemplo, o crescimento das favelas nas grandes cidades, porque as pessoas elas ficavam desempregadas, começavam a trabalhar no subemprego, não tinham um salário que poderia manter um padrão de vida, vamos dizer assim, né, digno de uma pessoa, e elas tinham que ir morar elas tinham que se manter em moradias muito precárias. Muitas dessas moradias precárias elas estavam na periferia da cidade, que é onde que se localizavam as primeiras favelas. E com isso houve o aumento do número das favelas, o aumento do número de pessoas nas favelas. Bom, e durante as décadas de 1970 e 1990, intensificou-se essa saída do homem do campo em direção à cidade, que foi o que ficou conhecido como êxodo rural. Foi uma época em que os produtores passaram a utilizar sistemas de irrigação mais modernos, sementes selecionadas, maquinário agrícola moderno aqui no Brasil. Aumentou também nessa época a concentração de terras na mão de poucas pessoas aqui no Brasil, e isso fez com que aumentasse o número de pessoas saindo do campo e indo em direção às cidades em busca de melhores condições de vida. Foi o que ficou conhecido como êxodo rural. Ao analisar a tabela, nós podemos ver que em 1940, por exemplo, 31% da população, 31,23% da população residia na área urbana e 68,77% da população aqui no Brasil vivia no campo. À medida que foram passando-se os anos, isso foi mudando. Em 1960, por exemplo, já 44,67% da população vivia na área urbana e 55,33% na área rural. Já em 1970, inverteu a proporção, pois 55,92% da população já vivia na área urbana e 44,08% vivia na zona rural. No ano de 2000, 83% praticamente das pessoas viviam na área urbana e quase 17% das pessoas viviam na área rural. Então, o êxodo rural em 2000 ele foi de 47,33% e subiu vertiginosamente desde 1940 até o ano de 2000. Isso mostra o quanto de pessoas que ficaram desempregadas no campo, perderam lugares de habitação, porque muitas das pessoas moravam no campo, moravam nas propriedades de seus patrões para poderem trabalhar. Muita gente ficou desempregada, muita gente foi para a cidade. As cidades não estavam preparadas para receber essa quantidade de pessoas
e isso causou diversos problemas, que é o que nós vamos ver nas próximas aulas. Isso é o que eu queria passar para vocês hoje, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.